Deixa eu te falar, Deus já preparou no reino celestial, amém? Está escrito lá que nós já somos abençoados lá no reino celestial. E tudo que for ligado no céu será ligado na terra. Quem concorda, diga glória a Deus. Fica de pé no seu lugar, né? Nós já vamos estar lendo a palavra. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 5. Aleluia. Capítulo 5, versículo é o 21. Quem for encontrando, diga amém. Quem não encontrar, dá um cutucão e fala, vem na escola bíblica ali que nós vamos aprender junto. Aqui está facinho agora. Amém. Irmãos, o tema do nosso culto de hoje é transformando morte em vida, porque Deus transforma tudo aquilo que morre. Se Jesus tocar a mão, vai viver, tá? Porque Deus é um Deus misericordioso. Vamos ler então? Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamando Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe a mão sobre ela, para que lhe seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Irmãos, vou ler até aqui por enquanto. Você pode se sentar no seu lugar, você não fecha a sua Bíblia, porém eu quero que você, por uns instantes, eu quero que você feche os seus olhos, e nós vamos estar fazendo uma oração. Pai, nós colocamos nesta hora, Senhor, a tua igreja à tua disposição. Pai, tem corações aqui nesta noite, Senhor. Pai, eles vieram, Senhor, com o propósito de ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz. Espírito Santo, entra agora em cada coração. Pai, tudo aquilo, Senhor, que deseja o coração do teu filho, ó Pai, Pai, que for da tua vontade, Pai, venha realizar o propósito desses corações. Pai, aquilo, Senhor, que porventura ficou morto dentro do teu filho, Pai, que seja uma bênção, que seja uma vida financeira, uma vida sentimental, Pai, eu te peço, traga a ressurreição sobre este casal, traga a ressurreição sobre esta casa, traga a ressurreição no trabalho, traga a ressurreição em tudo que ele colocar a mão, porque o Senhor será com ele. Pai, nós cremos que o teu poder, nós cremos que o teu reino já está entrando agora nesta casa, está entrando, Senhor, nesta família, está entrando, Senhor, na vida financeira do teu filho, para que o teu nome seja exaltado naquele lugar. Quem concorda, diga amém. 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 Irmãos, lembrem, tudo que for ligado no céu vai ser ligado na terra, e o que for ligado na terra vai ser ligado no céu. Você tem que concordar com a bênção, porque se não ligar, não acontece. Tá? Então, quando você concordar, diga amém, eu creio. Tá? Abra o seu peito assim com todo o ar. Já quando você fosse gritar, mas você vai gritar para Deus. Irmãos, Jairo, ele era um dos principais da sinagoga. Ele era como se fosse vamos dizer, um pastor, um obreiro naquele lugar, um homem que ensinava naquele lugar. Ele era um homem muito importante ali naquele templo. E aquele homem naquele dia, com todo o seu poder, com toda a sua influência, com toda a sua sabedoria, mesmo assim algo aconteceu de muito horrível na vida dele. A filha dele, ela ficou doente com uma doença de morte, uma doença que não tinha mais cura. A Bíblia não fala o nome da doença, e nenhuma história aqui contando não fala sobre a doença dessa menina, também não fala o nome dela, mas fala que a doença dela era de morte. Irmãos, aquilo tudo que ele possuía, aquilo tudo que ele tinha, todo o status que ele tinha, não adiantou, porque ele tinha a filha dele com a doença terminal.
Então aquele homem, sem um lugar para ir, alguém para procurar, entendeu? Veio no coração dele o Espírito Santo, então sobra no coração daquele homem para ele ir até Jesus. A Bíblia fala que ele foi até Jesus e ele suplicou insistentemente, ou seja, ele chegou para Jesus e ele falou com toda a força do coração dele, porque aquilo era muito importante para ele. Irmãos, muitas pessoas elas chegam diante de alguma causa, e vou fazer um paralelo, quando ele chega num lugar e aquilo era muito importante para ele, então ele chega, por favor, me atende, isso aqui é muito importante, é um caso que vai mudar a minha vida, então ele insiste, ele vai lá e ele faz o que tiver que fazer. Se a pessoa falar para ele que ele tem que andar até em tal lugar e voltar, ele anda. Se falar que ele vai ter que procurar uma coisa, ele procura, mas aquilo que é de valor para ele, ele insiste, ele busca e ele pede. E assim foi Jairo, porque a filha dele era muito importante para ele. Ele não queria perder a filha dele. Então ele correu até Jesus e ele insistiu com Jesus. E a Bíblia fala que quando ele suplicou insistentemente com Jesus, ele foi lá e falou: Jesus, salva minha filha está à morte. A Bíblia fala que Jesus foi com ele. Jesus então andando com ele a caminho para chegar na casa dele, Jesus encontra uma mulher que estava enferma, com uma doença de um fluxo de sangue. Então ele encontrou com aquela mulher, ainda parou e ainda efetuou a cura daquela mulher, e naquela multidão, ele ainda ensinou naquela multidão e fez grandes milagres ali naquele meio. Irmãos, ele parou um tempo. E quando ele parou nesse tempo e depois continuou a andar, chegou algumas pessoas lá que era da confiança de Jairo e falou: não incomoda mais este homem. Essa escrita está um pouquinho adiante, depois você vai ter tempo de ler na sua casa. Então aquelas pessoas chegaram até Jairo: não precisa incomodar mais o Jesus, não precisa, a sua filha já morreu. Eu imagino o coração desesperado daquele pai. Eu imagino o quão duro foi aquela mensagem para aquele homem naquela hora. Aquele homem que estava cheio de esperança, porque ele encontrou um homem que podia ressuscitar mortos, mas ele ainda não tinha visto isso acontecer. Mas ele sabia de um homem que tinha todo o poder, um poder de curar, porque ele viu Jesus curar cego, ele viu Jesus curar paralítico, e ele imaginou: Jesus vai curar minha filha. Mas aí vem uma notícia avassaladora: sua filha morreu. Pode deixar, agora já chega. Imagina o coração daquele homem partiu de uma forma tão grande. E Jesus, quando viu aquele homem com o coração partido, a Bíblia me fala assim, que Jesus falou assim: não temas, crê somente, a sua filha dorme. Irmão, eu não sei se no coração dele ficou, ao mesmo tempo que queria ficar alegre, ficou duvidoso, mas como assim? Um falou que morreu e ele chega e falou que ela está dormindo. Mas ele resolveu acreditar em Jesus. Ele resolveu acreditar em Jesus e falou: não, eu vou ficar com Jesus, porque eu fui até ele e eu creio que ele vai fazer o milagre. Então a Bíblia me fala assim, que fala para mim e para você, se você ler, ela fala assim que Jesus foi caminhando e foi até onde estava a filha de Jairo. E quando ele chega lá onde estava a filha de Jairo, ele viu que muitas pessoas estavam naquele lugar, e quando ele falou que aquela menina só dormia, algumas pessoas riram, debocharam. Sabe por quê, meu irmão? É porque não era importante para eles. Aquilo não tinha nenhum valor para eles. Sabe, quando você fala de algum familiar seu, ou algum parente, ou algum propósito que você tem pessoas que debocham, escarnecem, porque não são importantes para ele. Talvez é pequenininho para mim, mas para você é grande. Mas as pessoas muitas das vezes não respeitam isso. Aquele momento para Jairo foi tão importante, ele teve tanta fé, e Jesus, vendo aquela multidão incrédula,
falou: vem cá, aqui dentro, onde está a menina que está morta, vai ficar comigo o pai, a mãe e o Pedro e o Tiago. Não é você não, viu, Pedrão? Nem você, viu, Pedrão? 2 Pedrão. Ficou o Pedro, o Tiago e o João lá dentro. E lá dentro, quando Jesus fez uma oração, aquela menina reviveu. Ela se levantou. Ele pegou na mão dela e falou: levanta. E ela se levantou. A vida entrou dentro dela de volta. E quando ele saiu lá de fora com aquela menina viva, então, respirando, talvez a menina até gritando: glória a Deus, porque ela reviveu. Quem sabe o Jairo, quem sabe o Pedro, o Tiago e o João ficaram: glória a Deus, que maravilha, porque era muito importante para eles. Irmãos, eu falei algo assim sobre eles, mas eu quero falar sobre nós. Irmãos, hoje em dia nós estamos aqui, muitas pessoas, ele talvez não tenha um filho, uma filha nessa situação. Talvez ele não tenha um parente, ou até tenha um parente nessa situação. Mas se você talvez tenha uma causa que é muito importante para você, aos olhos humanos, até olhando você no espelho, fala: não tem mais jeito, morreu, o meu sonho morreu, o projeto que eu tinha morreu. Meu irmão, eu quero falar para você: se você chegar diante de Deus, suplicar diante do altar de Deus, insistentemente, eu creio na vida. Eu creio que o projeto que você colocou, o sonho, o relacionamento entre família, entre casal, irmãos, ele pode vir a viver novamente. Sabe por quê? Porque está dormindo dentro de você. Jesus fala assim: está dormindo dentro de você. Não perca o sonho que você tem. Você talvez chegou no começo do ano, projetou, porque no começo do ano é aquele gás, né? Todo mundo faz um projeto e todo mundo fala: esse ano, todo mundo costuma falar: esse ano eu vou emagrecer. Eu não falei não, tá? Estou magrinho não. Talvez você falou, mas não emagreceu. Não, eu não falei que emagrecer, mas é meu sonho, tá? E ele não morreu não, mas vai dar certo. Irmãos, talvez você colocou tantos projetos no começo do ano, talvez você fez tantas coisas, falou: não, eu vou fazer isso, eu vou viajar, não, eu vou minha casa vai ser reformada, não, o meu relacionamento, não, eu vou, e você fez tantas coisas, mas na caminhada do ano foi ficando cada vez mais difícil, e as coisas foram ficando cada vez pior, e muitas pessoas talvez chegou perto de você e falou: desiste disso, isso aí está longe para você. Nessa noite eu venho falar para você: não desiste não. O meu Jesus que ressuscitou a filha de Jairo, o meu Jesus que me trouxe da lama para a maravilhosa luz, esse mesmo Jesus que fez isso comigo, que fez com a minha família, que fez com a filha de Jairo, que fez com Lázaro, que ressuscitou a viúva, que ressuscitou o filho da viúva de Naim, esse mesmo Jesus, ele está entrando agora no seu projeto, e ele pode ressuscitar aquilo que parece morto, aquilo que parece que não tem mais jeito, ele vai entrar e vai fazer o milagre. Bata a palma e dê glória a Deus, aleluia. Irmãos, é muito fácil para as pessoas que não conhecem você falar que o seu sonho morreu. É muito fácil as pessoas que não estão perto de você falar que não dá mais. Mas deixa eu falar para você, Jesus nessa mesma hora está sentado perto de você. Não, ele não está sentado perto de você. Deixa eu mudar minha fala, que agora eu até exagerei. Ele está dentro de você. Deixa eu falar para você porque que ele está dentro de você. A Bíblia fala assim, que o nosso corpo é um templo onde Jesus habita.
Jesus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Jesus vem aqui no templo, Ele visita o templo, mas eu e você que somos templo, Ele mora dentro de nós. Se Ele mora dentro de você, você pode se encher de esperança, porque Ele vai fazer acontecer o milagre. Meu irmão, esse que mora dentro de você, meu irmão, Ele pagou um preço muito alto, para que você tivesse vida e vida com abundância. Não está escrito no livro do Evangelho de João, que nós teríamos vida e vida com abundância? Está escrito ou não está escrito? Quem já leu lá? Levanta a mão e fala, eu já li. Quem não leu, visita lá, que lá está escrito. Uma promessa para você. Eu ia falar aqui, mas eu vou deixar você curioso um pouquinho para você ler. Eu quero que você lê lá, e aí quando você me vê aqui no corredor, que eu vou passando todos os lugares, você fala assim, eu li lá, eu ouvi. Irmãos, nós devemos nos alimentar dessa palavra todos os dias, a todo instante. Sabe por quê? Tem mais de 8.000 promessas nessa palavra, é para mim, para você. Há 8.000 promessas de bênção, 8.000 promessas de vitória, 8.000 promessas de conquista, 8.000 promessas que nós vamos vencer, que nós vamos romper, promessas que vão nos levar até o céu, promessas que vão levantar defuntos da cova, promessas que vão levantar aquilo que já não tem mais vida. É promessa de Deus. A promessa de Deus, ela não falha. No livro de Isaías, no capítulo 55, ele fala assim que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela fala, a minha palavra, ela não volta para mim vazia, sem antes fazer o que me dá prazer. E agora eu quero falar o que dá prazer para Deus. O que dá prazer para Deus é os meus pensamentos que têm ao seu respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que deseja o seu coração. Olha só o que é o prazer de Deus, é dar paz para nós. Quem não quer paz? Quem não quer sentir aquela paz, aquela alegria? Quem não quer mais ter ansiedade dentro do coração? Irmãos, ansiedade é muito ruim. Ansiedade, ele tira nós do foco. Ansiedade, muitas das vezes, você que já estudou, você lembra na hora de fazer a prova? A pessoa estudou, está tão bem preparada, chega na hora da prova, aí ele fica tão ansioso que ele não lembra de mais nada, aí tira nota ruim na prova. Mas ele é burro, não, ele sabe tudo, ele é muito inteligente, mas a ansiedade rouba a paz dentro de você. E eu quero falar para você, se você tem ansiedade, a paz que excede todo entendimento humano, agora está dentro de mim e de você. Meu irmão, quando você estiver diante de um problema, o Espírito Santo, ele vai trazer a memória para você, tudo aquilo que Jesus disse. Está escrito no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 27. Ele traz a paz para nós, não a paz que o mundo dá, não essa paz que o mundo promete, mas a paz que Ele promete. Aquela paz que em meio a tantas tribulações nós conseguimos sorrir, nós conseguimos abençoar, nós conseguimos romper, nós conseguimos continuar a jornada, ainda que pareça difícil. Jesus nessa noite, Ele quer transformar aquilo que você colocou numa caixinha e falou, um dia vai dar certo, é hoje o dia. É hoje o dia, meu irmão. Sabe aquele que você deixou e falou, não, para mim deu, não, é hoje. Eu vou contar um segredo para vocês não espalham não. Mas lá não vai espalhar não, que depois eu vou procurar, se vocês tiverem contado, quem contou? Irmãos, eu passei tanto tempo sem habilitação, meu Deus, e olha que eu dirigi sem habilitação, nos 4 ventos, mas eu já tinha até, eu falei, quer saber, eu já estou andando tanto tempo sem habilitação, não vou tirar mais não. Eu estou andando, está dando certo, as coisas estão, né? Mas o sonho estava aqui, não, eu tenho que andar certo,
Se eu quero andar com Jesus, eu tenho que andar certo em tudo. O sonho estava aqui, mas guardado numa caixinha. Sobressaiu o pensamento torpe. Só que um dia, aquele mesmo fogo que ardeu meu coração um dia, ele queimou de novo novamente. E eu falei, não, eu vou fazer isso daqui. Eu vou tirar essa habilitação, não por falta de capacidade, mas é pura rebeldia, irmãos, que eu não queria tirar. E aí eu comecei a tirar lá o processo de habilitação, e toda vez que eu chegava lá na autoescola, parece que estava tudo, eu vendo tudo a mesma coisa, e eu falava, não, mas eu já vi isso aqui tudo, agora eu tenho que ver de novo. Mas eu não tinha bombado, não, é porque eu fui lá já uma vez e fiz e parei no meio do caminho. E aí eu fui lá, mas mesmo assim eu fiz, e quando eu fiz lá, eu fiz a prova, saí bem na prova, e aí depois fui para a rua, fui fazer, e hoje eu sou habilitado, irmãos. Não, pode dar glória a Deus, só palma, glorifica a Deus. Irmão, sabe por quê? Porque Deus ressuscitou o sonho que eu tinha colocado numa caixinha. Eu contei, parece simples, não parece? Mas para mim era muito importante. Talvez para algumas pessoas foi simples, não é, Alberto? Simples, né, para algumas pessoas, mas para o Alberto foi importante. O sonho dele, para muitas pessoas, irmãos, o seu sonho, ele é simples, é só mais uma coisa, mas para Deus é importante. Eu quero que você coloque diante de Deus hoje, aquilo que dentro de você talvez não tem mais jeito, você pensa que não tem, aquilo que dentro de você até morreu, aquilo que dentro de você pensa que não dá mais para continuar, eu quero que você coloque diante de Deus, porque hoje Ele vai trazer para você uma ressurreição, assim como Ele trouxe vida na morte da filha de Jairo, Ele vai trazer vida nos seus projetos. Não deixa não, talvez é a sua vida financeira. Você tinha um sonho de ter sua empresa, e aí você falou, não, mas eu não levo jeito mesmo não, tentei tantas vezes, não deu certo, vou parar com isso. Não, coloca diante de Deus, deixa eu falar para você, assim como Ele trouxe ressurreição na vida da filha de Lázaro, Ele vai trazer no seu projeto nessa noite. Talvez também você está querendo tirar a habilitação e não quer contar igual eu. Não espalha não, viu? Mas talvez você não quer contar, coloca diante de Deus. Talvez você quer viajar, quantas pessoas querem viajarem? Nossa, conversa com tantas pessoas que querem viajar, né, Luiz Fernando? Vocês fizeram um projeto, mas não colocou na caixinha, colocou no altar. E aí viajaram, aí está descansando. A cara descansada daqueles dois ali. Sabe, irmão, se você tem um projeto, coloca agora no altar. Essa noite é a noite de você colocar no altar. Deus trouxe essa palavra para mim, para você, da filha de Jairo, para você ver que não tem nada impossível. Ainda que pessoas vêm e falam para você, não, deixa isso para lá, já chega, não mexe com isso mais não. Não, eu vou coloca no altar. Coloca aos pés de Jesus, se humilha, insiste, se for preciso, chora. Irmãos, não tenha medo de chorar no altar, não tenha medo de chorar na presença de Deus, não tenha medo de se humilhar debaixo da potente mão de Deus. No livro de Tiago nos fala, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Irmãos, não precisa ter medo de chorar. Tem pessoas que ele vem para a presença de Deus, ele tem medo de chorar, e as pessoas veem ele chorando. Não precisa não, pode chorar, aqui é o lugar. Essa pessoa que está do seu lado, ela não está aqui porque isso aqui é um parque de diversão, não, é porque ela tem um problema semelhante ou até maior do que o seu. Então, se você quiser chorar e se humilhar para Deus, pode, sabe por quê? Porque cada lágrima que Jesus colher, Ele vai te dar alegria de volta. Jesus veio para isso, Ele veio para transformar. Ele veio para transformar o sonho que você tem de liberdade. Quantas pessoas querem ser livres de verdade? Quantas pessoas se sentem presas
em fazer algo e não faz com medo, porque o medo ele nos aprisiona, o medo ele nos cerca de uma certa forma e a pessoa fica, não posso fazer porque, meu Deus, nossa, eu fiz, não quero nem pensar porque vai dar tudo errado, só de eu pensar já dá errado. Irmãos, o medo, tira, não deixe que o medo ele te aprisione. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E o verdadeiro amor é Jesus Cristo. Ele está dentro de mim, de você, então Ele vai lançar fora esse medo. Você pode erguer a sua cabeça e falar, não, eu não vou ter medo, porque aquele que comigo está não dorme, aquele que comigo está, se eu tiver que atravessar um mar, Ele abre, se não abrir, Ele faz eu passar por cima, se Ele não fizer eu passar por cima do mar, Ele muda o mar de lugar, mas Ele vai me fazer passar nesse lugar, porque do outro lado tem para mim preparado a vitória, tem para mim preparado uma conquista, tem para mim preparado uma coroa, a coroa de vitória. Quem concorda, diga glória a Deus. Ele faz de tudo para você atravessar, Ele faz de tudo para você conquistar. Quando os discípulos estavam ali no barco ali e precisava acalmar o mar, Ele simplesmente acalmou o mar, mandou o vento parar e tudo obedeceu Ele. Sabe por que Ele fez isso? Ele não fez para mostrar que Ele sabe fazer, não, mas Ele fez porque os discípulos deles precisavam. Meu irmão, Ele vai fazer aqueles problemas se aquietarem, porque você precisa que esses problemas se aquietem, porque você é um filho amado, uma filha amada, você é alguém especial para Ele, e Ele escolheu eu e você para nos dar aquilo que nós merecemos ter. Mas nós devemos dentro de nós ter a certeza que Jesus está conosco. Todas as vezes que você fazer algo, toda vez que você quiser algo, você vai falar com Jesus: Pai, o Senhor está dentro de mim, então me toma agora com o teu poder e tua autoridade, e tudo que não presta eu lanço fora, tudo aquilo que não é de mim cai fora, porque dentro de mim mora o teu Espírito Santo, aquele que me ensina toda a verdade, todo juízo e toda justiça. O Espírito Santo, Ele nos ensina isso, e Ele está dentro de mim e de você, e só você que acredita que Ele está dentro de mim e de você, eu quero que você fique de pé no seu lugar por um instante. Não, pode ficar sentado, os irmãos vão estar passando, distribuindo o pão. Tá?